Boa noite, igreja. Quero convidar você que está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo 122 nos diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de teus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos fazer o seguinte, você que está aí na sua casa, se você puder, fique em pé junto com a sua família, com as suas crianças, e vamos juntos louvar e adorar a Deus. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, nesta noite, nós não estamos reunidos no salão de culto da nossa igreja, mas a tua igreja se reúne, Senhor, nos lares, para nesse momento te adorar, te louvar e bendizer o teu nome. Como família, nós nos reunimos, Senhor. Que a tua paz enche os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Glória a Deus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha, ele é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia. As crianças Aleluia. que estiverem aí, cantem conosco. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor, É o amor que só tem quem já conhece Jesus. é o amor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. Glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós, em família, nos alegramos, porque, ó Deus, o Senhor nos concedeu a graça de te conhecermos e recebermos o presente da vida eterna, sermos transformados pelo teu grande e
poderoso amor, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê a mão a esta pessoa que está ao seu lado e vamos juntos orar uns pelos outros. Ore pela sua família, ore pela sua igreja, pelos seus irmãos e irmãs que estão reunidos nessa hora para cultuarem a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão sobre os nossos lares, sobre a tua igreja que está reunida, Senhor. Igreja resgatada pelo sangue do Cordeiro de Deus que morreu para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Que a tua esperança encha os corações nesta hora, Senhor. Que possamos confiar somente em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, nesta hora. E ajuda-nos, ó Deus, a nessa esperança esperarmos o dia em que estivermos novamente reunidos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Cante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Louve a Deus com as suas palmas, levante suas mãos e adore ao Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Aleluia. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Aleluia. O Verbo, Glória a ti, Senhor. e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado, a sua família. Vamos orar agradecendo a Deus pela presença do Verbo encarnado entre nós. Exaltado hoje à direita de Deus Pai, Ele vive em nós. Ó Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença nesse lar, nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor. Eu te agradeço pela família
Igreja Cristã Nova Vida em Olaria, que está reunida nesta hora, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs. Te peço que a tua presença possa encher cada coração, em cada lar, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos cheios do teu amor, da tua bondade, da tua graça, misericórdia, que possamos manifestar este amor entre nós, ó Deus. Ó Deus, daqui dentro da nossa casa e também entre nós, mesmo distantes, ó Deus. Ó Senhor, enche as nossas vidas com a tua santa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos isso, que nós possamos conhecer mais e mais da altura, da profundidade, da largura, do comprimento, ó Deus. Que nós possamos conhecer mais e mais do amor de Jesus Cristo e estarmos firmados, arraigados, Senhor, sustentados nesse grande amor por nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome da palavra e do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheios de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. Glória a Deus. Você pode se sentar enquanto abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 13 a 16. É o texto de hoje para a nossa meditação na palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós pedimos a Tua graça sobre nós, cada um de nós, sobre as nossas famílias. Que possamos, ó Deus, reunidos como família, diante da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Espírito Santo, nós pedimos, abre os nossos corações, o nosso entendimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite eu quero falar aos adultos, aos jovens, aos adolescentes e especialmente às crianças da nossa igreja. E eu digo especialmente porque, como vocês sabem, os cultos aqui, às quintas-feiras, eles estão voltados mais para os adultos. E é por isso que as crianças participam das atividades lá na escola bíblica infantil. Lá as professoras falam de um jeito melhor, mais apropriado, para que as crianças de todas as idades tenham o entendimento da mensagem do Evangelho. Lá são feitas atividades que também ajudam as crianças a entender aquilo que o Evangelho exige de quem é discípulo de Cristo. Só que hoje, por causa do que a gente leu, por causa do que Jesus quis dizer aos adultos e também às crianças, eu pedi que os pais, mães, responsáveis,
e estivessem com as crianças da casa reunidos para juntos nós cultuarmos a Deus e ouvirmos o que Deus tem a nos dizer nessa noite, pela explicação daquilo que eu vou lhes falar em relação ao texto que nós lemos. Então, eu quero saber se eu posso contar com a atenção de todos vocês, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, de todos. Vejam só, a pregação de hoje vai ser assim um pouco diferente. Se você que é adulto está aí junto com uma criança, então você pode ficar à vontade para, no momento apropriado, interromper esse vídeo, fazer perguntas à criança que está aí perto de você, esperar o que ela tem a responder, ou então esperar ela fazer o que vai ser proposto durante essa pregação. Se você que é adolescente, jovem, adulto e gosta de fazer anotações da mensagem, você também pode se sentir à vontade para dar uma pausa no vídeo, pensar melhor e escrever o que for necessário e depois, então, retomar a mensagem dessa noite. Em certos momentos eu vou falar mais às crianças, em outros eu vou falar mais aos adolescentes, aos jovens e aos adultos. Combinado, então? Vamos lá? Podemos? Então vamos em frente. Bom, a gente leu que alguns trouxeram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Bom, a gente leu que alguns trouxeram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. O Evangelho de Mateus conta essa mesma história e diz que trouxeram crianças a Jesus para que ele colocasse as mãos sobre elas e orasse por elas. Então eu pergunto para as crianças que estão aí, alguém já orou por você desse jeito? Talvez o seu pai, a sua mãe, um parente, a tia da escola bíblica infantil, da igreja, quem sabe o pastor. Alguém já colocou as mãos sobre você e orou por você? Talvez sim, e você nem se lembre disso. Se quando você nasceu seus pais eram da igreja, então é provável que alguns dias depois do seu nascimento, eles tenham levado você à igreja e um pastor te pegou no colo, ao lado dos seus pais, e orou por você. E aí eu peço que você pergunte aí para os seus pais se isso aconteceu com você. E aí você, os adultos aí, se acharem melhor, nesse momento, dá uma pausa no vídeo para contar essa história. Fiquem à vontade. Então, continuando. Se isso aconteceu ou não com você, se você foi apresentado e dedicado a Deus, se você foi apresentada e dedicada a Deus depois do seu nascimento ou não, independentemente disso, eu gostaria que os adultos que estão aí junto com você fizessem isso agora. Colocassem as mãos sobre você, porque eu agora quero orar com eles por você. E aí é o seguinte, se você tiver até 17 anos de idade, eu gostaria que os adultos orassem por você também, e você não precisa se sentir envergonhado, você não precisa se sentir envergonhada por isso. Se não tiver uma criança ou adolescente aí participando desse culto com você, eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, se lembrasse nesse momento de uma criança, de um adolescente, e orasse nessa hora em favor dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem? Todo mundo preparado aí? Então eu vou orar por vocês, pelas crianças e pelos adolescentes. Curve sua cabeça, vamos orar. Junto com seus pais e essa igreja que te ama muito, e se preocupa com o desenvolvimento da sua fé, eu dedico a sua vida a Deus. Nós entregamos a Deus o cuidado de cada área de sua vida, na esperança de que você pertença totalmente
a Jesus Cristo para sempre. Eu gostaria que agora os adultos repetissem a parte final dessa oração comigo. Vamos lá então. Nós entregamos a Deus o cuidado de cada área da sua vida, na esperança de que você pertença totalmente a Jesus Cristo para sempre. Amém. Crianças, vocês sabem que tipo de oração é essa? Essa é uma oração de bênção para a sua vida. É uma oração em que a gente deseja o melhor para você. E é por isso que a gente ora entregando o cuidado da sua vida a Deus. E a melhor coisa que a gente deseja é que você pertença totalmente a Jesus Cristo para sempre. Vocês perceberam isso? A melhor coisa que a gente deseja é que você pertença a Jesus Cristo totalmente e para sempre. Mas, voltando ao texto, vejam que, no versículo 13, nós lemos que alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Havia crianças ali de várias idades, desde bebezinhos de colo a crianças de uns 10 anos de idade, mais ou menos. Os discípulos não queriam deixar que as crianças perturbassem Jesus, mas ele ficou muito aborrecido com isso. E o Evangelho de Lucas conta que Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E aí eu imagino Jesus dizendo para os discípulos: ei, parem com isso. O que vocês estão pensando? Venham, crianças, venham aqui. E vocês não impeçam as crianças. Aliás, tem mais uma coisa, estejam certos disso. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Aprendam isso de uma vez por todas. E eu gostaria de falar às crianças novamente. Vejam que Jesus chamou as crianças para perto dele. E elas foram até onde Jesus estava. As crianças atenderam ao chamado de Jesus. As crianças atenderam ao chamado de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, crianças, vocês acham que Jesus era um cara assim, uma pessoa que tinha uma cara de malvado? Será que Jesus tinha aquela cara de malvado, aborrecido? Eu acho que não. Porque se eu fosse criança e Jesus tivesse uma cara de malvado, eu não ia largar a mão do meu pai ou da minha mãe para ir onde ele estava de jeito nenhum. Eu tenho certeza que Jesus foi um homem bom. Só que Jesus não foi apenas um bom homem, ele foi mais do que isso. A Bíblia diz que Jesus era bom, amável, misericordioso e gracioso. A Bíblia diz que Jesus era amável, bom, misericordioso e gracioso. E aí eu pergunto para vocês, crianças, vocês sabem o que significam essas palavras? Misericordioso e gracioso? Bom, misericordioso é o seguinte: imagine que você tenha feito uma malcriação, você desobedeceu, e aí mesmo assim você não recebe o castigo que merece e é perdoado. Isso é misericórdia. Então, aquelas crianças que estão aí com papel e uma caneta ou um lápis, escrevam: misericórdia. Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço receber. Anotem aí.
Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço receber. Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço receber. Mas vejam que eu também disse que Jesus é gracioso. E isso significa o seguinte. Mas antes, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você mais gosta de comer? Se você pudesse comer agora aquilo que você mais gosta, o que seria isso? Pense. Os menores, se quiserem, se puderem, podem desenhar aquilo que mais gostam de comer. E daí, se preciso for, você pode dar uma pausa no vídeo e voltar daqui a pouco. Os maiores podem, enquanto isso, escrever a palavra graça. E então, graça é o seguinte. Imagine que seu pai chega em casa de noite e daí, mesmo sabendo que sua mãe contou para ele o que você fez durante o dia, que você tinha de esperar para ver o que iria te acontecer, seu pai então chega e, em vez de te dar o castigo que você merece, ele chega trazendo com ele justamente isso que você mais gosta de comer. E se senta com você e junto vocês comem essa comida deliciosa. Graça é receber uma coisa boa que eu não mereço. Escreva aí. Graça é receber uma coisa boa que eu não mereço. Receber uma coisa boa que eu não mereço. Jesus é bondoso, amoroso, misericordioso e gracioso. Agora, qual a importância de tudo isso? Como vocês ouviram nessa história, Jesus disse para os adultos que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. O reino é o governo de Deus no coração e na vida da gente, com todas as bênçãos que vêm desse governo. E aí você pode anotar isso também no seu caderno, na sua folha. O reino é o governo de Deus no coração e na vida da gente. O reino de Deus é o governo do coração, é o governo de Deus no nosso coração e na nossa vida. Entrar no reino significa entrar na vida, isto é, na vida eterna. É viver no céu com Deus um dia. Entrar no reino de Deus é a mesma coisa que ser salvo. Você pode anotar isso também. Entrar no reino de Deus, escreva, entrar no reino de Deus é a mesma coisa que ser salvo. Entrar no reino de Deus é a mesma coisa que ser salvo. Agora, pense, quem você acha que vai viver no céu com Deus? Que tipo de pessoa vai viver no céu? Quem vai entrar no reino de Deus? Pense sobre isso. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Quem você acha que vai viver no céu? Que tipo de pessoa vai viver no céu? Escreva aí. Só vai viver no céu quem? Pontinho, pontinho. Só vai viver no céu quem? Pontinho, pontinho, daí você completa. Os pequenos podem, nessa hora, quem sabe, desenhar o céu onde Deus está. E, novamente, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e voltar daqui a pouco, tudo bem, fique à vontade. Bom, eu não sei exatamente no que você pensou, que qualidades você acha que deve ter quem vai viver no céu, ou que tipo de pessoa você imaginou que viverá no céu. Mas eu tenho certeza
de que você pensou que o céu é o lugar onde estão os anjos de Deus. Eu tenho certeza que você pensou que no céu não entra nada de ruim, nada de mal, não é mesmo? No céu não há pecado. Escreva isso. Você que está escrevendo aí, escreva. No céu não há pecado. E por falar nisso, você sabe o que é pecado? Pense. Escreva aí. Pecado é ... E complete. Pecado é ... Será que você poderia dar exemplos de pecados? E novamente, se você quiser dar uma pausa aí no vídeo, voltar daqui a pouco, fique à vontade, tá bom? Bom, pecado é desobediência à vontade de Deus. É viver conforme o que você acha que é certo e sem querer saber o que Deus diz que é certo. Pecado é você não crer em Deus ou viver como se Deus não existisse. Pecado é aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, e também aquilo que a gente não faz conforme a vontade de Deus. Escreva aí também isso. Pecado é aquilo que a gente pensa, fala e faz. Pecado é aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. E também aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente não faz conforme a vontade de Deus. Também aquilo que a gente não faz conforme a vontade de Deus. Eu vou repetir tudo. Pecado é aquilo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus, e também aquilo que a gente não faz conforme a vontade de Deus. Anotou aí? Agora, vejam só que coisa surpreendente. Jesus diz que, no versículo 14, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. E no versículo 15 ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, será que isso quer dizer que as crianças não têm pecados? Será que as crianças são anjinhos de Deus? Será que não há maldade nelas e foi por isso que Jesus usou as crianças como exemplo de quem vai viver no céu? Será? Crianças, olhem para mim e respondam. Você acha que você é um pecador? Você acha que você é uma menina pecadora? Eu lhes pergunto, você comete pecados? Vejam só, é verdade que Jesus disse que os adultos devem ser semelhantes às crianças se quiserem entrar no reino de Deus. Mas há outras passagens bíblicas que mostram que as crianças são pecadoras. Existem passagens bíblicas que até dizem que os adultos não devem ser como as crianças. E vocês sabem por quê? Vejam que, por exemplo, crianças são briguentas. E daí, quando há ciúmes, inveja, divisão e brigas entre os adultos, a Bíblia diz que eles estão agindo como crianças. Quando há ciúmes, inveja, divisão e brigas entre os adultos, a Bíblia diz que eles estão agindo como crianças. E daí eu pergunto a você, criança, que está me ouvindo e me vendo, vocês têm ciúmes do seu irmão, da sua irmã?
Você já brigou na escola? Ou então na escolinha da igreja? Você já ficou disputando com alguém quem era o melhor? Você já ficou de mal com alguém? Você já fez uma brincadeira de mau gosto ou encarnou em alguém até fazer essa criança chorar? Você já achou que uma menina era tão metida que parou de falar com ela? Alguém já parou de falar com você porque achou que você era metida? Você já disse que não ia dividir nem emprestar o seu brinquedo? Se agarrou a esse brinquedo até que um adulto tirou esse brinquedo de você e daí você começou a chorar? Você já perdeu um jogo e ficou com tanta raiva de quem ganhou que começou a chorar? Você já contou uma mentira para se dar bem? Ou então, para se livrar de um castigo? Você já inventou uma história sobre você mesma para se sentir melhor do que as outras? Você já se jogou no chão chorando, esperneando, porque queria uma coisa e tinha de ser naquela hora? Você já fez algumas dessas coisas? Me digam sim ou não. Vejam que muitas vezes as crianças são egoístas, vaidosas, caprichosas, astutas, atrevidas e até cruéis. E tudo isso é pecado. Mas há outras coisas das crianças, que são características das crianças, que não são pecaminosas em si mesmas, mas, se vistas nos adultos, podem conduzir ao mal. Por exemplo, a Bíblia diz que os adultos não devem ser imaturos, nem fáceis de seduzir, nem imprudentes, se deixando levar por qualquer engano maligno. Crianças são com frequência tímidas, teimosas, medrosas e desconfiadas. E essas não são coisas boas de serem vistas nos adultos. É nessas coisas que a Bíblia diz que os adultos não devem ser como as crianças. Então, meus irmãos e minhas irmãs, crianças que estão me ouvindo, adolescentes e jovens, crianças não são anjinhos. Crianças são pequenos pecadores. Crianças não são dignas do céu por natureza. Na verdade, eu vou dizer agora uma frase que é chocante, mas é a mais pura verdade bíblica. Basta nascer para ser digno do inferno e não do céu. Basta nascer para ser digno do inferno e não do céu. A herança de toda a humanidade depois do pecado é tão somente uma dívida eterna com Deus que coloca todo ser humano debaixo do justo juízo divino e condenado e condenada à morte. Vejam que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e trouxe consigo a morte. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. E daí, se as crianças não tivessem pecados, então nenhuma delas morreria. Não é mesmo? Pelo menos até que se tornassem pecadoras, conscientes do pecado que cometem, mas não é isso que a gente vê. Eu já tive a infelicidade de ver um bebê de alguns dias de nascido, filho de um casal muito amigo e crente em Cristo, um lindo menino, morto na bancada fria do necrotério de um hospital. Infelizmente, eu fui ao sepultamento de um outro menino com poucos anos de vida, filho de um outro casal muito amigo e crente em Jesus. Então, bebês morrem, crianças pequenas morrem, filhos de crentes e de não crentes. O pecado
como herança de cada ser humano, cobra a sua dívida de todo mundo, de todos nós, cedo ou tarde. Só que Jesus diz que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças, e quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, como a gente entende isso? É aqui então que se destacam a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Jesus. Aqui se destacam a bondade, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E isso me leva a dizer que por causa de Jesus, o céu tem lá os seus bebês andando entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato do reino de Deus pertencer aos que são semelhantes às crianças mostra para a gente que as crianças são o maior símbolo da ação de Deus em favor de pecadores, a fim de dar a esses pecadores o presente da vida eterna. As crianças são o maior símbolo da ação de Deus em favor de pecadores, a fim de dar a esses pecadores o presente da vida eterna. Nenhuma outra classe de pessoas nos tempos de Jesus representava melhor a fraqueza e a ignorância do que as crianças. Ainda que herdeira de uma grande fortuna, uma criança não exercia autoridade, não tinha domínio e poder algum até atingir a idade certa. A criança representava melhor do que qualquer outra pessoa a total falta de méritos e de conquistas pessoais. A criança representava melhor do que qualquer outro tipo de pessoa aquela pessoa com total falta de méritos e de poder e de conquistas pessoais. Então, receber o reino de Deus como uma criança tem a ver com a total dependência da ação de alguém em seu favor. Tem a ver com a plena confiança na força e no poder de outro e não em você mesmo. Tem a ver com uma abertura franca, uma absoluta sinceridade no recebimento do favor totalmente imerecido de Deus em seu favor. É receber o reino de Deus como uma dádiva e não pelo seu esforço. É entrar no reino de Deus reconhecendo a verdade incontestável de que você é alguém desamparado, sem reivindicações, nem quaisquer méritos pessoais. E é esse o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo. Ser cristão é você reconhecer, antes de qualquer coisa, a sua total falta de méritos pessoais. Ser cristão é você reconhecer, antes de qualquer coisa, a sua total falta de méritos diante de Deus. É você reconhecer que é um pecador miserável e digno do justo juízo de Deus. É você perceber que não há nada que você possa fazer para ser aceito por Deus. É você saber que os seus pecados, se eles fossem amontoados, se eles fossem anotados em folhas, em bloquinhos de papel, se os seus pecados fossem anotados em bloquinhos de papel e amontoados, a pilha formada por essas folhas nunca seria superada pelas coisas boas anotadas em folhas semelhantes e igualmente empilhadas. É você compreender que se os seus pecados fossem colocados num prato de uma balança e as suas boas ações colocadas no outro prato dessa balança, o peso dos seus pecados seria insuperável. Então, você deve perceber que não pode fazer nada para entrar no reino de Deus.
A sua única salvação é alguém pagar a sua dívida com a justiça de Deus. É alguém assumir as suas culpas e pagar o preço do seu pecado no seu lugar, porque afinal, nenhum pecado pode entrar no céu. O problema todo é que o preço cobrado pelo pecado é a sua vida. E daí então, quando Jesus entregou a sua vida inocente, a vida inocente dele e sem pecados, quando ele foi crucificado e morto, ele fez isso para pagar a condenação de pecadores que nele creem, e somente nele creem. Ser um cristão é reconhecer que o sangue de Jesus tem pleno poder para nos lavar de todo o pecado e nos purificar e nos apresentar diante de Deus, livres de todo o mal. Ser um cristão é saber que você não é aceito por causa de quem você é, mas apesar de quem você é. É confiar plenamente que Deus dá como um presente e não como uma recompensa a você o dom da vida eterna por meio da fé somente em Cristo. É sinceramente você estender as suas mãos vazias e sujas como um mendigo e receber a vida eterna. É ser alvo da bondade de Deus e receber de graça aquilo que você não merece. É ser alvo do amor misericordioso de Deus e não receber a condenação que você merece. Agora, eu quero que as crianças me ouçam. Diz aqui no versículo 16, ou melhor dizendo, em Lucas, diz que Jesus chamou as crianças. Lucas 19:16 diz que Jesus chamou as crianças a si e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu quero dizer que Jesus também chama a vocês, crianças, nessa noite, para que vocês o recebam. Se você entende o que é pecado, então você pode entender o que significam a graça e a misericórdia de Deus. Imagine que você tem um irmão, 15 anos mais velho que você. Talvez você não tenha um irmão, eu não tenho um irmão, eu não tenho uma irmã, mas imagine isso, que você tem um irmão 15 anos mais velho que você. E daí você faz uma malcriação, comete uma desobediência tão grande e sabe muito bem o que seu pai disse que faria com você se você fizesse isso. Mas você foi lá e fez essa coisa sabendo de tudo isso. Daí, quando seu pai está pronto para dizer qual é o seu castigo, o seu irmão mais velho diz o seguinte: pai, eu sei que meu irmãozinho, a minha irmãzinha, fez isso e merece ser castigada, mas, pai, eu quero me oferecer para receber o castigo no lugar dele, no lugar dela. Eu quero que o Senhor perdoe e se esqueça do que ele fez, do que ela fez. Pai, considere o erro dele totalmente pago por mim. Pai, considere o erro dela totalmente pago por mim. Eu sei que nessa hora, se você tiver um irmão mais velho, uma irmã mais velha, você deve estar pensando, o que nunca que ele faria?
uma coisa dessa por mim. A diferença é que esse seu irmão mais velho é tão pecador quanto você. Mas, nessa história aqui, o que esse irmão fez em favor de você, para que você não recebesse o castigo que você merece, e no lugar recebesse o perdão que você não merece, Jesus fez diante de Deus exatamente isso. Muito mais do que isso. Por todos aqueles que nele creem. Jesus chamou as crianças. E Ele chama você hoje, nessa noite, para que você o receba como seu Salvador. Jesus disse aos seus discípulos: não impeçam as crianças de vir a mim. E essa é uma advertência para nós adultos hoje também. Antes desse momento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus falou sobre o divórcio. E antes, no capítulo 9, condenou aqueles que se tornam motivo de tropeço para os pequeninos que nele creem. Então, nós adultos precisamos vigiar sobre a nossa conduta, especialmente dentro da nossa casa. As crianças, elas têm olhos e ouvidos muito mais atentos ao que a gente fala e ao que a gente faz, muito mais do que a gente imagina. E nossas condutas erradas podem servir de péssima influência para elas. Talvez você, pai, mãe, ou responsável dentro de casa por uma criança que está aí perto de você. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precisa rever as suas palavras e as suas ações. Se arrepender dessas coisas. Pedir perdão a quem deve pedir perdão. E principalmente a Deus. E com isso mudar as suas atitudes e as suas palavras, especialmente dentro de casa. Você que é adolescente, deve agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido criado, de ter sido criada ouvindo a palavra de Deus no seu lar. Talvez você tenha sido apresentado a Deus quando era um bebê. Talvez você tenha sido apresentada a Deus, dedicada a Deus quando era um bebê. Assim como foram as crianças aqui em Marcos 10, 13 a 16. Ou quem sabe tenha acontecido com você algo parecido com aquilo que aconteceu comigo. Eu lembro da minha avó, uma senhora analfabeta e muito crente em Jesus, dizendo: meu filho, abra o seu coraçãozinho para Jesus. Eu não convivi com ela, mas das poucas coisas que eu me lembro, isso eu me lembro claramente. A gente lê aqui em Marcos 10, 16, que Jesus em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Será que você pode imaginar essa cena comigo? Você que é criança, adolescente, jovem, adulto. Vejam que Jesus praticamente puxa essas crianças para o centro do seu amor. Cada pai ou mãe que está ali leva a sua criança até a presença de Jesus, uma de cada vez. Daí Jesus toma a primeira criança em seus braços e coloca a mão sobre a cabeça dela. Então, ele amorosamente abençoa essa criança, fazendo uma breve, mas sincera oração ao Pai para que sua bênção seja concedida a essa criança. E enquanto faz isso, o coração de Jesus, cheio de compaixão, se abre para essa criança. Quando acaba, ele devolve a criança à pessoa que a trouxe, e daí então ele trata a próxima criança da mesma forma e assim por diante, até que todas sejam abençoadas.
Assim como um pai tem compaixão de suas crianças, Jesus se compadece de cada uma delas. Jesus é o pai ideal, talvez aquele que você não teve, em relação a tudo o que é criança. Em relação a você, que é adulto também. Diante dele somos todos como crianças. Ele disse aos seus discípulos: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, eu quero fazer esse convite a todos que me ouvem nesse momento. Às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos adultos. Às crianças e aos adolescentes eu digo: vocês se lembram da oração que eu fiz por vocês no início dessa pregação, junto com seus pais e essa igreja que te ama muito e se preocupa com o desenvolvimento da sua fé? Eu dedico a Deus a sua vida. Nós entregamos a Deus o cuidado de cada área da sua vida, na esperança de que você pertença totalmente a Jesus Cristo para sempre. Amém. Eu fico pensando nos pais e nas mães que trouxeram seus filhos e filhas a Jesus naquele dia, e eu imagino esses pais e mães anos mais tarde dizendo: olha, quando você era somente um bebê, Jesus tomou você nos braços dele e te abençoou. Naquela época você era já o objeto do amor de Deus, e ele tem estado com você desde então. Então, hoje, que você pode compreender bem tudo isso, eu te pergunto, qual é a sua resposta? Então, nessa noite, eu quero perguntar às crianças e aos adolescentes: hoje que você pode compreender bem tudo isso, qual é a sua resposta? Qual é, então, a sua resposta? Você quer entregar a sua vida ao cuidado de Deus? Você quer pertencer a Jesus Cristo para sempre? Aos adultos eu pergunto: como você vai, meu amigo, minha amiga, se levantar desse sofá ou dessa cadeira essa noite? Será que você será o mesmo homem, a mesma mulher que se sentou aí? Ou você vai se levantar, um novo homem, uma nova mulher, perdoado, perdoada, e com a vida eterna garantida pela fé somente em Cristo? Ou você acha que pode entrar no reino de Deus por meio dos seus atos de justiça e de bondade? Meu amigo, minha amiga, arrependa-se, confesse seus pecados e creia tão somente em Jesus. Aos demais eu digo: talvez você precise mudar a sua conduta em casa e deixar de ser tropeço para os outros. Talvez você precise assumir o compromisso de levar a sua família a Cristo. Talvez você precise decidir de uma vez por todas que fará o que estiver ao seu alcance para conduzir seus filhos na esperança de que eles pertençam totalmente a Cristo. Talvez você precise se arrepender e decidir que não vai desistir das crianças ao seu redor. E eu não digo só as crianças pequenas, eu digo os seus filhos adultos, os seus pais, os seus parentes, irmãos, amigos. Talvez você tenha que decidir que vai continuar orando por essa pessoa, falando de Cristo para ela. Quem sabe você precise se reconciliar com essa pessoa antes. Bom, esse foi um culto diferente. E eu quero encerrar também esse culto de maneira diferente. Eu vou encerrar o culto e dar oportunidade para que vocês aí reunidos possam conversar, possam ouvir uns aos outros, possam orar uns pelos outros e uns com os outros. E se você estiver sozinho, se você estiver sozinha, faça a sua oração e depois disso,
Ligue para alguém que seja crente em Jesus e converse com essa pessoa sobre o que você ouviu. Que Deus nos abençoe. Boa noite.